bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então vamos para a segunda parte do episódio 11 da Rota do Matheus. E vamos receber logo as minhas manas. Quero ver primeiro meu mascote, que eu não entrei 2 dias e meu mascote tá... preciso dar alimento nele. Então, deixa o like se você está gostando, comenta se você quiser e se inscreva no canal se também você quer saber mais e gostar do canal. Mas bom, sem enrolação, vamos pro vídeo. Então, continuo com a parte. A gente parou na parte em que eu dormi. Eu já caí no sono nesse momento, mas bom, vamos lá. Fui diretamente para o quadro que escondia o cofre. Uma paisagem de campo em meio a uma ventania, no estilo dos mestres da pintura holandesa. Eu nunca gostei desse quadro, certamente, é muito chique. Mas eu achava principalmente deprimente quando eu era pequena. Ele me dava medo. Eu o virei sem nem olhar para ele. O cofre estava lá, assim era a data do casamento dos meus pais. Não era uma escolha muito boa. A prova disso era que eu me lembrava. A porta do cofre se abriu, sem nenhum rangido. Eu peguei vários maços de notas e os enviei na minha bolsa. Eu sei que deveria estar envergonhada de roubar a minha própria casa. Mas não fazia nenhuma diferença. Para mim, eu estava emocionalmente exausta. Esta mansão, apesar de conhecê-la de cor, apesar de ter crescido nela, não era mais a casa dos meus pais. Para minha mãe, ela nunca tinha sido minha mãe. E o meu pai, será que algum dia ele tinha realmente sido meu pai? Será que algum dia eu considerei-se como tal? Com raiva, enfiei o último maço da minha bolsa. Fechei a bolsa, não era mais a minha casa. Pronto, temos o que precisamos, podemos ir. O Matheus observava a sala, visivelmente impressionado. Não digo que não seja de bom gosto, mas é meio opressivo, você não acha? Meio estático. Parece mais um showroom do que uma sala. Como se o espaço fosse grande demais ou vazio demais. Sim, e sempre foi mais ou menos assim. Tenho a impressão de que piorou desde que meu pai ficou sozinho. Antes havia plantas, a minha mãe gostava de plantas. Mas nunca foi uma casa muito animada. O meu pai trabalhava muito e a minha mãe e eu preferíamos passar nosso tempo fora. Na verdade, não quero pensar nisso. Por favor, por falar em lá fora, precisamos ir. Os outros vão esperar demais. Podemos sair pela porta da frente. Ai, uma terceira fechadinha. Ele concordou e saímos. Não olhei para trás. Para minha grande surpresa, os outros esperavam na calçada. Não pude conter um sorriso quando os vi na rua. Vê-los vestidos como humanos no meio da cidade. Eles estavam muito fofos. Nós nos juntamos rapidamente a eles. A Juancho falou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Achamos que seria inútil ficar esperando na floresta e que certamente não passaríamos mais despercebidos na floresta do que na cidade, já que as nossas roupas são claramente roupas de cidade, justamente. Visto assim, de fato, vocês tiveram razão. Um pensamento extremamente incômodo passou pela minha mente. Mas como vocês nos encontraram? A Fenghua abriu um sorriso para mim, cheio de malícia. Não havia dúvida, era o que eu temia. Nós o seguimos, de longe, para evitarmos qualquer suspeita.
tentei não deixar meu desconforto transparecer. Quer dizer que eles nos viram quando nos beijamos. Eu andei à frente, os outros seguiram um pouco mais atrás. Só houve um instante em que quase os perdemos de vista. Logo antes de entrar na ruela de paralelepípedos, não sei o que deu em mim. Devo ter engasgado, sei lá. Comecei a tossir e pigarrear. Os outros me ajudaram. Levei uns bons 2 minutos para me recuperar. Felizmente, vocês não tinham avançado tanto assim. Nós os alcançamos, sem dificuldade. Foi muita sorte. Ai, eu não li o diálogo. Ela não viu. Ela nos viu, mas pelo visto os outros não. Ai, do beijo. Tá. Vou escolher logo a resposta certa. Eu pisquei discretamente para ela. Ela reagiu positivamente. Pelo contrário, ele se tornou ainda maior. Não achava que fosse possível. Sinto que não poderei evitar uma certa conversa. E pensamos que, se acontecesse algum problema, nós estaríamos presentes. Por falar em problema, vocês saíram pela porta da frente? Nós fomos vistos pelo mordomo do pai da Carmen. Nós achamos que ele o avisou. Não podemos ficar pelas redondezas. A Huanxu não disse nada, mas ela mordeu os lábios. Bom, então vamos nos afastar. É melhor não cruzar com eles. Vamos para o centro da cidade. Sigam-me. Nosso grupinho se afastou da sombra da mansão. Nós andamos pelas ruelas do bairro histórico por um tempo, né? As ruas estavam banhadas de sol. Meus amigos viraram a cabeça para todos os lados, ávidos e curiosos a cada detalhe. O que é essa coisa se movendo no céu? É um avião, um meio de transporte aéreo. É uma caixa metálica com asas que transporta passageiros. É um avião como esse, deve ter umas 300 pessoas. E vocês têm certeza absoluta de que não funciona com magia? Certeza absoluta. Aqui a magia não existe. Tá, mas então, como essa coisa boa? Ela não estava tendo as asas. Na verdade, eu não sei. Não sei em detalhes. Na verdade, vocês não conhecem muito do seu mundo. Sem querer comparar, mas ele é realmente mais complexo do que... Lance, cuidado! Dê um passo para o lado, tem uma bicicleta. O Lance se virou e se afastou da trajetória de um ciclista no último instante. Com os olhares arregalados, eles observaram se distanciar. Ah, a bicicleta. Eu sei como funciona, se interessar. Ao pedalar, conduzimos uma corrente que aciona a roda. E esses postes, como vocês o acendem sem magia? Eu aposto que é graças à eletricidade, né? A eletricidade, sim. A eletricidade, sim. Muitas coisas funcionam graças a ela. Na verdade, você só tem uma palavra diferente para a magia. Não, realmente, é muito diferente. É física. E esses sons que estamos ouvindo ao longe, o que são? Chamamos isso de burburinho da cidade. É uma mistura de barulhos de carros, ônibus, buzinas. Não entendi absolutamente nenhuma palavra que você disse. Então, um carro também é um meio de transporte. Era realmente uma experiência única ouvi-los fazer todas essas perguntas. Pareciam 4 crianças disfarçadas de adultos. Todos os deslumbrava. Era motivo de perguntas. Tudo era confuso. Quanto a mim, essas roupas que eu reconhecia de cor me deixavam
me deixavam estranhamente diferente. Eu olhava para eles e os observava. Com essas roupas, nós quase poderíamos passar por um grupo de qualquer de amigos. Pouco a pouco, um sentimento peculiar tomou conta de mim. A cada passo que dávamos, a cada exclamação de entusiasmo da Huanshu, a cada pergunta que o Leifton, do Lance ou do Nebra, a cada resposta paciente do Mateus, esse sentimento ganhava forças. Com um tipo de melancolia alegre ou como a nostalgia específica de uma época que eu não teria vivido. Podíamos ter vivido aqui, nós poderíamos ser apenas pessoas comuns. Nós poderíamos ter nos conhecido desde sempre, simplesmente indo tomar um sorvete. Uma parte de mim lamentava que não fosse o caso. Outra parte se alegrava em poder provar um pouquinho dessa vida, mesmo assim. Mas tinha algo mais, algo caloroso e reconfortante. Eu me sentia em casa, não porque eu estava de volta à terra, mas simplesmente porque estava com eles. Eu me sentia em casa ao ouvi-los conversar, rir, discutir. Muito mais do que eu me sinto no quarto da minha infância. Perdida nos meus pensamentos, eu comecei a andar mais devagar, sem perceber. E, sem querer que eu percebesse, o Mateus também andou mais lentamente. Ai, Mateuzinho! Eles poderiam nos ver. Quando seus dedos buscaram os meus, percebi que eu não estava nem aí. Ai, mano, eu recebi spoiler dessa parte aqui. O que vai acontecer? A minha mão deslizou na sua naturalmente. Ele sorriu para mim. Ele parecia genuinamente feliz. Seu mau humor dos últimos dias parecia ter desaparecido. Será que era porque estávamos juntos? Aliás, será que estamos juntos? A dúvida. O Nebra se virou brevemente para perguntar algo para nós. Ele não disse nada. Um sorriso discreto puxou o canto dos seus lábios. Eu ignorava se o Mateus também tinha visto. Ele não largou a minha mão. O Nebra se virou novamente para o Lance para lhe mostrar algo. O Mateus não fez nenhum comentário. O Mateus não fez nenhum comentário. Voltei para os meus pensamentos. Nós não tínhamos definido nosso relacionamento. Na verdade, quando olho para ele, não me parece nem um pouco importante. Eu me sentia bem com ele, e era tudo o que importava. Não tinha tanto receio do futuro, não tinha tanto medo do passado. E continuava com a vontade louca de beijá-lo. De repente senti um tipo de tensão. Não era uma dor, mas eu acho que vinha do Leifton. Eu dirigi minha atenção ao Angel, esquecendo minha ideia do beijo. Tinha quase certeza que estava vendo remoinhos sombrios se formarem ao seu redor. Ai, meu Deus. E eu achando, na minha teoria, que ia ser o contrário, que era o Nebra que ia ficar um pouco assim, sabe? Mas foi tudo ao contrário. Foi o Nebra reagiu normalmente, assim, da paz. E o Leifton não. E aos poucos eu entendi o porquê que o Leifton também agiu desse jeito. Eu vou explicar isso depois. Até porque tem o mesmo... É o mesmo... Assim, é o mesmo que a Erika, assim... A minha explicação, mas depois eu explico. Soltei a mão do Mateus e me aproximei do Leifton. Leifton, você está bem? Acho que senti... Assim, voltou normal, é natural. A aura desapareceu na hora. Tive a impressão de ter sonhado. Se eu não tivesse sentido em mim antes de vê-la,
Como? Sim, está tudo bem. Só tive um instante de... Não é nada. Instante de quê, Leifton? Está bem. Pode vir conversar comigo se houver algo. Está tudo bem, obrigado. Estou bem. Pelo visto, os outros não tinham notado nada. O Angel se afastou de mim para se aproximar da Hwanshu. Precisava encontrar uma oportunidade de conversar com ele a sós. O Matheus parou de repente. Todos nós nos viramos na sua direção. O que foi? Você pensou em algo? Na verdade, não. Carmen, aonde estamos indo? Estamos nos afastando de casa do seu pai. Ok, mas temos algum plano? Quero dizer, pronto, já pegamos super dinheiro. E em princípio já fugimos do seu pai. Talvez seja a hora de passar para a próxima fase. Todos os meus companheiros pareciam desestabilizados. Ele que estava enrolando para vir para cá. Agora estamos impacientes para partir para a ação. Achei... Nossa, qual que eu escolhi? Até que enfim, achei que isso nunca mais aconteceria. Até que enfim, ele estava de volta. Fiquei muito feliz em vê-lo pronto para o ataque novamente. Fiquei meio surpresa, mas ainda bem. Não lembro mais o qual escolhi, meu Deus. Já faz um tempinho que eu não gravo também por conta dos estudos, mas... Eu acho que é a primeira. Não, a segunda. Vou escolher a primeira, não lembro mais. Até que enfim, achei que isso nunca mais aconteceria. Nós terminamos a primeira fase. Podemos passar para a segunda. Eu concordo com o Matheus. Nós deveríamos agir. Todos nós arregalamos os olhos. A Hwanshu concordava com o Matheus sem nenhuma objeção. E ela estava admitindo isso em público. Hoje é dia das surpresas. Até o Matheus estava surpreso. Ele parecia esperar uma reação negativa. Mas não façam essas caras, eu estou concordando. Não viemos a turismo, temos uma missão. Eu me perguntava se o Matheus mudaria de opinião só para contrariá-la. Melhor assim. Em princípio, eu também concordo. Ótimo, então, onde vocês querem comer? A expressão da jovem Feng Hua mudou completamente. Como? Essa é sua segunda fase? Comer? Eu pensei que devíamos recolher informações, não? Sobre uma organização que quer nos exterminar. Você se lembra daqueles que mataram 2 guardiões? E que quase mataram a Carmen no processo. O Matheus tinha retomado a expressão de um aluno levantando bronca. Enfim, estou com fome. Pensei que talvez não fosse o único. E como dizem que é melhor trabalhar de barriga cheia. A Feng Huan... A Hwanshu parecia completamente desolada pela atitude do Matheus. Na verdade, Hwanshu, ele não está errado. Nós não sabemos quando poderemos comer novamente. E a passagem entre os 2 mundos deixou todos nós cansados. Não vale a pena correr o risco de um de nós desmaiar. Claro, pode defendê-lo. Que surpresa! E já que você o defende tanto, por que não o aceita na sua guarda? Não acho que seja esse o assunto. De fato, não é. Vocês resolverão esse assunto mais tarde. Muito bem, nesse caso vamos votar. Obviamente, eu sou contra a ideia de irmos comer antes de avançarmos na nossa missão. Lance, Matheus, contei 2 votos a favor. Leifton, qual é a sua opinião? Você também está com fome? Na verdade, não. Eu prefiro ir direto ao ponto. Ir direto ao ponto quer dizer ir a comer. Porque é uma Porque é uma necessidade vital, né?
Quero dizer que prefiro salvar o mundo antes de comer. 2 a favor, 2 contra. Carmen, o que você acha? Gostaria tanto que todos estivessem de acordo. Tenho a impressão de que levarão meu voto para o lado pessoal, de um jeito ou de outro. Dessa parte eu lembro qual eu escolhi. Já que a gente está na rota do Leifton, eu recebi um pequeno... Aqui acho que foi da Agatha ou foi da Flor Mágica. Ai, eu não lembro. Ou foi da V. Lopes. Ai, não lembro mais. Mas eu sei que uma delas falou pra eu escolher, né? Que na verdade quando eu gravei a rota do Leifton, né? Que eu escolhi a do Nebro. E foi uma decisão certa ou neutra, não lembro muito bem. E se eu escolher, digamos, ficar ao lado do Matheus e do Lance, eu vou ganhar mais 5 com eles. E se eu escolher com o Leifton e a Hwanshu, eu vou ganhar mais 5 com eles. Ai, eu vou ficar ao lado do Matheus, né, já que a gente tá na rota dele. Eu vou escolher a primeira, na verdade. Na verdade, eu também estou com fome. Bota a favor de irmos comer. Ai, eu tô vendo aqui o problema. A Hwanshu ergueu os olhos e suspirou. Olhei para ela como se me desculpasse e ela respondeu dando de ombros. Ah, nossa, que bonito. 3 a favor, 2 contra. Nebra, só lhe resta decidir. Decidir? Se ele votar contra, haverá empate. Na verdade, não estou no comando dessa missão. Peraí. Na verdade, não. Estou no comando dessa missão. Tenho direito a 2 votos. Pelo visto, nossas opiniões são apenas para consulta. Maravilha, nesse caso fiz bem em votar. Não exatamente. Se vocês tivessem chegado em um consenso, meus votos não teriam mudado nada. E se fosse 3 a favor e 1 contra, ou ao contrário, eu teria considerado que vocês chegarem a um consenso. Ou usado a sua autoridade suprema para inverter os votos. Honestamente, acho que nunca fiz isso. Mas quero que a Carmen saiba que é possível. Nossas opiniões são apenas para consulta e fato. O fato de você escolher ouvi-las é admirável, porém irrelevante. Talvez possamos conversar sobre isso quando estivermos descansados, depois de voltarmos para o QG. A cadeia de comando da guarda é um assunto fascinante, é verdade. Mas agora não é a hora de questioná-lo. Mas é agora que ela se aplica, querendo ou não. Mas não será agora que mudaremos. De qualquer jeito, mesmo se quiséssemos, não poderíamos, na verdade, né? Não é como se pudéssemos votar para decidir. Hwanshu, já entendemos. Conversarei com os responsáveis. Por enquanto, vamos almoçar. Concordo com o Lance. Não adianta correr o risco de alguém desmaiar. Derrotada, Hwanshu deu de ombros. O Matheus lançou um olhar agradecido para o Lance, que balançou a cabeça. Então, vou perguntar de novo. Aonde vamos comer? Vamos encontrar um lugar. Estamos quase no centro da cidade. Eu me lembro de uma lanchonete não muito longe da biblioteca multimídia. Nós íamos almoçar lá quando revisávamos na biblioteca. Aqui fica ao lado dos cais. Você sabe do que eu estou falando, Matheus? Não passei muito tempo em bibliotecas multimídias. Uma lanchonete é um tipo de cantina, é isso? Pode-se dizer que sim. Podemos comer rápido, é perfeito. Perfeito, então vamos. Perfeito, então vamos. Leve-nos até a lanchonete. Eu contive um sorriso e tomei a frente do grupo. Beleza. Tá, peraí. Eu não lembro mais. Aqui é a mansão, aqui é o centro da cidade. Levamos apenas alguns minutos para chegar no centro da cidade.
continuou um pouco surpresa com as imensas diferenças de arquitetura de uma rua para outra. Atravessamos a avenida e, de repente, o cenário mudou radicalmente. As ruas de paralelepípedos e as casas de madeira deram bruscamente lugar a construções modernas. Eu me virei para os eldarianos. Eles pareciam à beira de um ataque de pânico. Senhoras e senhores, eis um exemplo do centro de uma cidade na Terra. As sinalizações luminosas, os carros, as buzinas, a multidão. A maravilhosa sinfonia de uma metrópole cosmopolita e barulhenta. Sinfonia? Tem certeza de que não seria cacofonia? Certeza absoluta. Bom, vocês precisarão de alguns minutos de adaptação. Eu estou mais acostumada com a calmaria do meu laboratório. Calmaria? Calmaria? Tem sempre algo explodindo. Comparado a isso, aqui, uma explosão de vez em quando não é nada. Cria um certo efeito, mas, enfim. Antes de mais nada, vou explicar para que servem essas luzes coloridas. O Mateus apontou para um semáforo de repente. Não, de pedestres. Vocês verão, e é bem simples. Quando o homenzinho estiver verde, vocês avançam. Quando ele estiver vermelho, vocês param. E se decidirmos não obedecer aos homenzinhos? Morremos. Eu aconselho a obedecer aos homenzinhos. Óbvio. Dito isso, assim, entendo que esse mundo parece perigoso. Detalhe, se o homenzinho ficar vermelho enquanto estivermos atravessando, continuamos a atravessar. Bem pensado, eu não teria pensado nisso, mas poderia ter sido um problema. Se pararmos quando ele ficar vermelho, também morremos? Teoricamente, não, mas os motoristas ficarão impacientes e... Quer saber? No intuito de simplificar, digamos que sim, morremos. A taxa de mortalidade deve ser incrivelmente alta no seu mundo. Poderíamos pensar que sim, mas, na verdade, nem um pouco. Porque a maioria das pessoas sabe distinguir o vermelho do verde. Os que não conseguem seguem os outros. E geralmente os acidentes são raros. Em todo caso, muito mais raros do que poderíamos esperar. Eu não conheço os números de cor, óbvio, mas de repente os 4 eldarianos se moveram ao mesmo tempo para atravessar a avenida. Ei, o que está acontecendo? Onde vocês vão? Surpresos, eles pararam subitamente e deram marcha ré. O homenzinho verde acendeu. Você disse para a gente... Foi culpa minha. Não fui muito claro. Foi culpa minha. Não fui claro o suficiente. O homenzinho verde é apenas uma indicação. Quer dizer que podemos atravessar de forma segura. Ele não dá ordens para atravessar. Fica a critério de cada um.